O Cavaleiro das Trevas tinha um grande orçamento, mas quanto desse valor foi gasto para substituir os equipamentos que quebraram no set? Falaremos sobre quais dessas cenas de ação causaram danos reais e como foi estar nos bastidores com Heath Ledger. Havia escolhas controversas de elenco, um doloroso traje do Batman e o processo da equipe para criar um dos melhores filmes de super-heróis. Ao entrar no personagem como o príncipe palhaço do crime, o ator Heath Ledger manteve um diário. Está repleto de diálogos do filme até um colapso da cena. Hi. Tinha fotos também com algumas do famoso filme de Stanley Kubrick, Laranja Mecânica, e dá para notar as semelhanças entre o Coringa e Alex Delarge. Curiosamente, o diário também ajudou o ator Joaquin Phoenix a entrar no personagem como Arthur Fleck em Coringa. Mesmo ele não querendo basear sua interpretação em outros filmes, Phoenix anotou seus pensamentos ao mergulhar na mente de Arthur Fleck. Realmente, estou aqui ombro a ombro com meu ator favorito, Heath Ledger, então obrigado e boa noite. Heath Ledger quis retratar o Coringa de forma bem autêntica e isso significou sofrer por sua arte. Ele queria que sua cena de interrogatório com o Batman de Christian Bale ficasse bem autêntica, então ele pediu a Bale para não dar nenhum soco, literalmente. Essa foi a primeira cena que eles filmaram juntos e deu o tom de seriedade com que as estrelas tocaram o resto do filme. Aparentemente, Ledger incentivou Bale a realmente atacá-lo, e quando ele hesitou, a princípio, começou a se bater na parede de azulejos, amassando várias peças. A maquiagem do Coringa parece confusa, mas precisou de muita atenção e cuidado para deixar perfeita. O diretor Christopher Nolan queria algo mais realista e encontrou inspiração nas obras do artista Francis Bacon. O visual do Coringa é uma reminiscência do uso de cores e da maneira como deixam a pele de baixo brilhar. Nolan ficou intrigado com o uso do espaço negativo por Bacon e como dava para mostrar mais a personalidade do Coringa. Ele disse: onde você não está mostrando algo, isso ajuda você ao invés de sentir as limitações do mundo que criou. Segundo o maquiador John Caglione Jr., era difícil ignorar seu conhecimento e deixar o Coringa parecer tão bagunçado. Mas ir contra seus instintos lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor maquiagem. Muito antes de John Wick combater os capangas com um lápis, o Coringa usava essa ferramenta de escrever para causar danos graves. Embora ele a descreva como um truque de mágica, é um pouco de mágica do cinema. É um lápis real e não havia computação gráfica envolvida nessa cena em particular. De acordo com Nick Davis, supervisor de efeitos visuais, como estavam filmando o filme para IMAX, era difícil incorporar computação gráfica nele. Em vez disso, eles filmaram duas cenas, uma com lápis e outra sem o lápis, e depois editaram a cena. Aparentemente, Nolan aprendeu truques no set de O Grande Truque, que foram aproveitados em seu trabalho em O Cavaleiro das Trevas. Heath Ledger levou seu papel como Coringa a sério, mas ele não estava no personagem 24 horas por dia. Na verdade, ele gostava de andar pelo cenário usando skate, fumando cigarros o tempo todo. De acordo com o maquiador John Caglione Jr., isso ajudou o Ledger a relaxar e a visão do Coringa andando de skate descontraiu toda a equipe. Maggie Gyllenhaal o viu pela primeira vez na cena em que o Coringa atira Rachel de um telhado e disse que ele era intimidador. Mas, tirando a maquiagem do palhaço, Ledger era normal nos bastidores e Christian Bale disse que nunca o viu tão feliz do que quando estava trabalhando em Cavaleiro das Trevas. Após a morte de Ledger, especularam que interpretar o Coringa o deixou mentalmente vulnerável, mas seus colegas de elenco defendem que isso está bem longe da verdade. Fazer truques de lápis sem computação gráfica é uma coisa, mas foi mais impressionante quando um veículo com 18 rodas capotou enquanto Batman perseguiu o Coringa. Sim, havia uma pessoa no volante daquele caminhão e não apenas computação gráfica. A equipe adicionou um pistão, um grande pistão de aço ao caminhão e um ingrediente secreto, um pouco de TNT. Uma vez acionado, o pistão fazia a traseira do caminhão virar para cima da cabine. A cabine, para não esmagar o motorista, foi reforçada com aço. Eles fizeram esse truque duas vezes. Uma vez durante o ensaio e outra rodando a cena, e a gravação foi feita sem problemas. A equipe do Cavaleiro das Trevas foi capaz de lidar com um veículo com 18 rodas, mas havia um veículo mais problemático, o Batcycle. Christian Bale treinou duro para fazer o máximo possível de suas próprias acrobacias, e mesmo assim ele não podia dirigir essa coisa. Ele chamou de um desafio embaraçoso e admitiu que havia apenas um piloto no set, o dublê Jean-Pierre Goy, que poderia operá-lo. De acordo com Bale, as rodas eram tão grandes que até os dublês profissionais não conseguiam evitar a queda. Quando parece que Bale
Bale está operando o Batcycle, ele está sendo puxado por outro veículo. O Coringa de Heath Ledger é uma das atuações mais memoráveis e icônicas, e não apenas sob os padrões de filmes de super-heróis, mas é difícil imaginar que a Warner Brothers não tenha ficado emocionada por ele ter participado. O roteirista Jonathan Nolan afirmou que o estúdio não entendia a visão de seu irmão Christopher Nolan e achou que lançar Ledger seria um desastre, pois até aquele momento ele era conhecido por filmes como Brokeback Mountain e Coração de Cavaleiro, então dá pra entender essa desconfiança. Enquanto Nolan estava feliz em seguir seu caminho, ele ficou desapontado. A atriz Kate Holmes não voltou atrás após sua aparição em Batman Begins. Nolan disse que era muito sortudo por Maggie Gyllenhaal assumir o papel e, embora Holmes se recusasse a dizer o porquê ela desistiu, ela disse que era a decisão certa. Talvez você não saiba, mas existe uma cidade na Turquia chamada Batman, com cerca de 370 mil habitantes. Foi nomeada por conta do rio Batman, que não tem relação com o personagem de quadrinhos. E isso não impediu o então prefeito da cidade, Hüseyin Kalkin, de abrir uma ação contra Christopher Nolan, por não ter a permissão para usar a palavra Batman em O Cavaleiro das Trevas. Kalkin alegou que a trilogia do Cavaleiro das Trevas era culpada por vários problemas na cidade, mas ele não recebeu nenhum direito de Nolan ou da Warner Bros. Farei um grande eufemismo aqui. Existem muitos quadrinhos do Batman por aí. Bruce Wayne gasta dinheiro e luta contra o crime desde 1939, mas há 13 histórias que foram usadas como inspiração para o Cavaleiro das Trevas. O primeiro é a mais famosa história do Batman relacionada ao Coringa, Batman The Killing Joke, escrita por Alan Moore. Segundo Nolan, não é bem o enredo que ele incorporou ao filme, mas o espírito de quem o Coringa realmente é, que ele é totalmente louco. Depois, a Batman Ano 1 de Frank Miller, que destacou James Gordon e divertiu com uma sensação de noir clássica, mas talvez o trabalho mais influente tenha sido Batman The Long Halloween, de Jeff Loeb, que envolveu uma recontagem da história de origem de Harvey Dent e mostrou uma relação entre Dent, Gordon e Batman. Parece que ontem estávamos indo ao cinema para ver alguns dos nossos heróis favoritos da DC se unirem na Liga da Justiça e depois desejando que não tivéssemos ido. Desde que o filme foi lançado em 2017, é fácil esquecer que a Warner Bros. Estava tentando fazê-lo decolar desde 2007. De fato, o Cavaleiro das Trevas estava sendo filmado enquanto a Warner Bros. Acompanhava a Liga da Justiça, mas Christopher Nolan não estava interessado em combinar os dois filmes. Como as pessoas consideravam o Cavaleiro das Trevas um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, e a Liga da Justiça, nem tanto. Some men just want to watch the world burn. Quando o compositor Hans Zimmer sentou-se para trabalhar na música de O Cavaleiro das Trevas e viu quanta loucura um pouco de maquiagem poderia causar, ele decidiu manter a composição da trilha sonora do Coringa simples e única quanto o próprio símbolo do morcego. O tema do Coringa tem apenas 2 notas. Elas são manipuladas o máximo possível para imitar outros sons. Como parte dos testes, Hans tentou tocar cordas de piano com lâminas de barbear, mas acabou tendo um violoncelista tocando o tema. Ele queria escrever algo que as pessoas odiariam quando se tratava do Coringa, e quando Christopher Nolan ouviu sua música experimental, ele chamou de uma experiência desagradável, que francamente soa como um eufemismo. Christopher Nolan se inspirou nas histórias em quadrinhos do Batman e por uma cena específica do filme de Michael Mann, Fogo contra Fogo. E ele fez a equipe assistir o filme para trabalhar no Cavaleiro das Trevas porque queria que eles vissem como Mann criou um vasto universo dentro de uma cidade. O assalto a banco tem algumas semelhanças com uma cena do filme de Mann. O Cavaleiro das Trevas foi incrível no IMAX, mas não foi fácil chegar lá. Christopher Nolan teve que usar câmeras maiores, mais pesadas e mais caras, que gerava desafios, tornando o diálogo mais difícil de gravar. E não ajudou que uma dessas câmeras caras e muito grandes quebrasse uma plataforma de Steadicam. Durante as filmagens de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, quebraram uma das câmeras quando o dublê de Anne Hathaway colidiu nelas. Foi um erro caro, mas considerando o que Bailey disse sobre manejar essas coisas, era provável que acontecesse isso. Bailey achou desmoralizante sua incapacidade de domar o Batcycle, mas sua experiência menos favorita foi usar o traje. O traje, estiloso, é pesado e torna a respiração difícil. Bailey estava infeliz em usá-lo e teme que isso tenha influenciado sua performance. Enquanto todo mundo adorou, Bailey diz que não acertou em cheio da maneira que ele esperava.
Ele acredita que Heath Ledger era tão incrível como Coringa que o achou mais interessante do que o bilionário Bruce Wayne. Mas, embora ele ache que poderia ter feito melhor, Bailey diz que não está interessado em reprisar o papel de Batman no futuro, mesmo que tenha ficado com ciúmes quando soube que Ben Affleck foi escolhido como o personagem de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Você acha que o Cavaleiro das Trevas continua sendo o melhor ou foi superado por outros filmes de histórias em quadrinhos? Diz aí pra gente onde você o colocaria no ranking e não se esqueça de se inscrever para receber nossos vídeos aqui no Se Liga. Obrigado por assistir e até a próxima!